Queridos irmãos e irmãs, a parábola dos dois filhos ilustra duas atitudes diversas diante dos desafios e das propostas de Deus. O primeiro filho foi convidado pelo pai a trabalhar na vinha. Sua primeira resposta foi negativa: não quero. No contexto familiar da Palestina, do tempo de Jesus, trata-se de uma resposta totalmente reprovável, particularmente porque uma atitude desse tipo ia contra todas as convenções sociais. Enchia um pai de vergonha e punha em causa a sua autoridade diante dos familiares, dos amigos, dos vizinhos. No entanto, este primeiro filho acabou por reconsiderar e por ir trabalhar na vinha. O segundo filho, diante do mesmo convite, respondeu: "Vou sim, Senhor." Deu ao pai uma resposta satisfatória, que não punha em causa a sua autoridade e a sua honra. Ficou bem visto diante de todos e todos o consideraram um filho exemplar. No entanto, acabou por não ir trabalhar na vinha. A questão posta em seguida por Jesus é: qual dos dois fez a vontade do Pai? A resposta é tão óbvia que os próprios interlocutores de Jesus não têm qualquer vergonha em dar. O primeiro. A parábola ensina que, na perspectiva de Deus, o importante não é quem se comportou bem e não escandalizou os outros. Mas, de acordo com a lógica de Deus, o importante é cumprir realmente a vontade do Pai. Na perspectiva de Deus, não bastam palavras bonitas ou declarações de boas intenções, mas é preciso uma resposta adequada e coerente aos desafios e às propostas do Pai. É certo que os fariseus, os sacerdotes, os anciãos do povo disseram sim a Deus ao aceitar a lei de Moisés. A sua atitude, como a do filho que disse sim e depois não foi trabalhar na vinha, foi irrepreensível do ponto de vista das convenções sociais. Mas, do ponto de vista do cumprimento da vontade de Deus, a sua atitude foi uma mentira, pois recusaram-se a acolher o convite de João à conversão. Em contrapartida, aqueles que, de acordo com a política e religiosamente correto, disseram não, por exemplo, os cobradores de impostos e as prostitutas, cumpriram a vontade do Pai, acolheram o convite de João à conversão e acolheram a proposta do reino que Jesus veio apresentar. Lida no contexto do ministério de Jesus, esta parábola dava uma resposta àqueles que o acusavam de acolher os pecadores e os marginais, isto é, aqueles que, de acordo com as convenções, disseram não a Deus. Jesus deixa claro que, na perspectiva de Deus, não interessam as convenções externas, mas a atitude interior. O que honra a Deus não é o que cumpre ritos externos e que dá boa impressão às massas, mas é o que cumpre a vontade de Deus. Mais tarde, a comunidade de Mateus leu a mesma parábola numa perspectiva um pouco diversa. Ela serviu para iluminar a recusa do Evangelho por parte dos judeus e o seu acolhimento por parte dos pagãos. Israel seria esse filho que aceitou trabalhar na vinha, mas na realidade não cumpriu a vontade do Pai. Os pagãos seriam esse filho que aparentemente esteve sempre à margem dos projetos do Pai, mas
aceitou o Evangelho de Jesus e aderiu ao reino. Diante do chamamento de Deus, há dois tipos de resposta. Há aqueles que escutam o chamamento de Deus, mas não são capazes de vencer o imobilismo, a preguiça, o comodismo, o egoísmo, a autossuficiência, e não vão trabalhar para a vinha, mesmo que tenham dito sim a Deus e tenham sido batizados. E há aqueles que acolhem o chamamento de Deus e que lhes respondem de forma generosa. De que lado estou eu? Estou disposto a comprometer-me com Deus, a aceitar os seus desafios, a empenhar-me na construção de um mundo mais bonito e mais feliz? Ou prefiro demitir-me das minhas responsabilidades e renunciar a ter um papel ativo no projeto criador e salvador que Deus tem para os homens e para o mundo? Vamos refletir, irmãos.